Nós temos agora um quinto princípio que faz parte do caput do artigo 37. O princípio da eficiência está expresso na Constituição Federal. Antigamente, quando nós analisávamos o caput do artigo 37, nós não encontrávamos ali princípio da eficiência. Só surgiu constitucionalmente este princípio com a Emenda Constitucional 19, de 1998. Quando nós falamos a respeito de eficiência, normalmente nós lembramos de termos referentes à economia, uma otimização dos resultados e uma redução dos custos. Mas nós temos que dar agora uma interpretação jurídica também ao princípio da eficiência. Então lembrem aqui do seguinte: é muito comum nós mencionarmos que eficiência significa um controle dos resultados. A administração pública não pode ficar se preocupando apenas com o seu interior. Deve se preocupar com os resultados. Só que resultado para a administração pública não significa lucro. Resultado para a administração pública significa a melhor satisfação possível dos interesses da coletividade. Então, esta é a ideia que deve pautar o dia a dia do administrador público. Nós vamos encontrar, principalmente, vários instrumentos para analisar os resultados em relação à atividade administrativa. Atualmente, nós temos a figura do contrato de gestão, que diz respeito ao controle de resultados. Nós falamos atualmente em agências executivas. Existe um procedimento da avaliação periódica do desempenho do servidor público, sempre buscando maior eficiência na atividade administrativa. Mas, como diz muito bem o professor Ubirajara Custódio Filho, nós não podemos esquecer que existem outros princípios. O princípio da eficiência não é filho único. Nós temos outros princípios que nós trabalhamos, inclusive, aqui nas nossas aulas. Ou seja, você não pode, em nome de um resultado, você não pode, em nome da eficiência, passar por cima dos outros princípios. Imagine que absurdo, em nome de um resultado, passar por cima da lei, em nome de um resultado, passar por cima da honestidade. Na verdade, os princípios devem se harmonizar perante o caso concreto. Por isso que o administrador público acaba sendo um artista, ao tentar harmonizar todos esses princípios no dia a dia da administração pública. Uma outra ideia importante de lembrar a respeito do princípio da eficiência é a seguinte: antigamente, com o surgimento do Estado de Direito, com o surgimento do direito administrativo, nós encontrávamos uma chamada administração pública burocrática, controles formais, como é o caso de você lembrar muitas vezes da necessidade de realizar um concurso público para combater o nepotismo, para combater a corrupção. Nós encontramos muitas vezes um dever de prestação de contas e assim por diante. Esta ideia de administração pública burocrática é uma necessidade. Controles formais para manter o rumo correto da administração pública. Só que com o passar do tempo, a administração pública começou a se preocupar demais com o seu umbigo. Acabou se preocupando demais com controles formais e esqueceu do seu resultado, que é a satisfação dos interesses da coletividade. Então notem o seguinte: nós passamos a encontrar agora uma nova ideia de administração pública, uma chamada administração pública gerencial, uma preocupação também com os resultados. Então lembrem-se, continua existindo uma administração pública burocrática, controles formais. Por isso que nós lembramos do princípio da legalidade, princípio da impessoalidade. Mas atualmente nós também temos que nos preocupar com os resultados. Então, nesse caso, atualmente nós também falamos a respeito de uma administração pública gerencial. E para isso nós destacamos o princípio da eficiência. O princípio da eficiência representa bem esta preocupação com os resultados, esta ideia de uma administração pública gerencial que também deve existir.